Lucas capítulo 24, enquanto você está abrindo e eu vou te contextualizando, traz uma história em um contexto muito específico e importante. É o último capítulo, é um dos últimos momentos da descrição de Lucas sobre a vida de Jesus aqui na Terra. E após narrar todo o ministério de Cristo e chegar à última semana da vida de Jesus, nós temos em Lucas 24 um Cristo que já morreu há 2 dias, um Cristo que fica no sábado descansando no sepulcro e um Cristo que ressuscitou naquele domingo pela manhã. A partir do primeiro verso de Lucas 24, nós vamos ler a partir do verso 13 agora, mas a partir do primeiro verso nós temos a informação de que algumas mulheres foram até o sepulcro de Jesus e chegando lá não o encontraram. Quando elas não encontram a Jesus, elas têm um contato com um anjo, com seres celestiais, que vão dar algumas instruções para elas. E a principal dessas instruções é que Jesus não está morto. Ele ressuscitou. Contudo, os discípulos de Cristo não sabiam muito bem dessa história ainda. E é importante a gente entender, antes de começarmos a ler Lucas 24, que esse desconhecimento dos discípulos de Jesus a respeito do que havia acontecido com Cristo naquele final de semana é algo que não faz muito sentido lógico. Por quê? Porque nos próprios evangelhos nós vemos Jesus falando para os discípulos que ele morreria e ressuscitaria. Que era necessário que ele sofresse o que ele iria sofrer para depois continuar o seu trabalho de salvação. Contudo, esses discípulos parecem não entender muito bem isso. Esperam uma outra coisa, a expectativa deles está ali destoante da realidade. E por isso nós temos o que acontece em Lucas 24, a partir do verso 13. E antes de começarmos a ler, eu te convido a fechar os seus olhos para orarmos brevemente mais uma vez. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, estamos com a Tua palavra aberta nesse momento e pedimos a Tua iluminação para que possamos compreender com a nossa mente e coração a Tua vontade. Isso te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. A partir do verso 13, nós temos então a seguinte informação, que naquele mesmo dia, no dia da ressurreição de Jesus, no domingo após a sua morte, 2 discípulos de Jesus estavam indo embora, caminho para uma aldeia chamada Emaús, que estava distante de Jerusalém algo como 10 a 11 quilômetros. Eles estão se distanciando de Jerusalém, e eles vão conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido ao longo desses últimos 2 dias. Acontece que, enquanto eles estavam conversando, no verso 15 é dito que o próprio Jesus se aproxima deles e vai andando com eles. Há um detalhe, no entanto, ali no verso 16, que é essencial para a história. É dito que os olhos desses 2 discípulos estavam como que impedidos de o reconhecer. Aqueles 2 homens não conseguiam reconhecer a Jesus, aparentemente por uma ação do próprio Cristo, que os impossibilitava de reconhecê-lo. Não é que eles não o conheciam, eles eram discípulos de Jesus. Não é que eles não queriam reconhecê-lo, seus olhos estavam como que impedidos, uma ação externa, ok? O texto continua dizendo que Jesus, ao acompanhá-los nessa caminhada, vai perguntar para eles, no verso 17, que é isso que vos preocupa? Do que vocês estão tratando enquanto vocês estão caminhando? E nesse momento, aqueles homens que caminhavam param entristecidos, olham para Jesus e falam: porventura você é o único que não sabe o que aconteceu aqui? Você é o único que não sabe, estando em Jerusalém, as coisas que sucederam nos últimos 2, 3 dias? Esses discípulos estão magoados e machucados pelo que havia ocorrido. E essa mágoa é exposta para Cristo, descrita para Cristo, quando ele pergunta quais são esses eventos, né? E no verso 19 eles vão dizer: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo,
e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles continuam no verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. A questão das expectativas desalinhadas, né? Nós esperávamos que fosse Jesus quem iria restaurar Israel. Mas, depois de tudo isso, já este o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Já faz 3 dias que Jesus morreu. Já faz 3 dias que o que esperávamos que fosse acontecer, não aconteceu. Eles ainda falam, né, que é verdade, que alguns dos nossos foram até o sepulcro, até o local em que ele estava enterrado, e verificaram a exatidão do que algumas mulheres disseram quando falaram que ele não estava lá. Mas aqueles discípulos não viram Jesus. Esses homens estão chateados, entristecidos, porque eles tinham uma expectativa equivocada a respeito de Cristo, uma incompreensão a respeito da profundidade das profecias. E parece que tamparam seus ouvidos durante 3 anos e meio do ministério de Cristo, enquanto Cristo vivia dizendo: meu reino não é deste mundo. Eu vou morrer e ressuscitar. Vai vir o reino de Deus, mas é coisa para o futuro. E por aí vai. Quando Jesus ouve essas palavras, no verso 25, ele vai trazer um comentário que é talvez a base do que nós vamos refletir hoje, na nossa reflexão, no nosso estudo. Jesus vai olhar para eles, a partir do verso 25, e vai dizer o seguinte: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aqui Jesus toma uma das suas atitudes mais incríveis ao longo dos evangelhos. A Bíblia diz no verso 27 que, começando por Moisés, uma referência aos 5 primeiros livros da Bíblia, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus senta, entre aspas, com esses 2 discípulos, e ele vai fazer um estudo bíblico com eles. Isso é incrível quando você para pensar, porque nós estamos falando do próprio Deus. Alguém que tem autoridade sobre sua fala. Quando ele vai expor algo para aqueles discípulos, ele não se vale apenas da sua fala, mas daquela que já estava registrada na Bíblia. E além de tudo, se você parar para pensar junto comigo, o problema que esses 2 discípulos têm, ali naquele momento, o que os entristece, é o fato de que Jesus estava morto. Aquilo acabara com as esperanças deles. Se você pensar um pouco comigo, em um rápido cálculo, você vai chegar à conclusão que eu chego, de que a forma mais fácil de resolver isso, era Jesus se apresentar para eles e dizer: olha, eu estou vivo. Eu não morri. Só que Jesus faz questão de alguma forma, fazer com que eles não o reconheçam, para que ele possa, nesse momento, abrir a Bíblia com eles, entre aspas, né? Claro. E estudar com eles o que as Escrituras falavam a respeito do próprio Cristo. Jesus, ele dá um exemplo de um trabalho evangelístico, missionário, que é excelente. Até porque nós dificilmente teríamos a capacidade que Cristo tinha de falar por conta própria. E com certeza não teríamos a autoridade que Cristo tinha de falar por conta própria. Mas a palavra de Deus todos temos. Somos capazes de, como Cristo, abrir essa palavra e expor aos outros. Jesus, então, nesse momento, faz um estudo da Bíblia com esses homens que estão decepcionados, que estão tristes, cujo coração está magoado. E quando se aproximavam, então, no verso 28, da aldeia para onde eles estavam indo, para Emaús, Jesus fez menção de que iria continuar a viagem. Mas eles, nesse momento, constrangeram, dizendo: olha, fica com a gente. Não é que eles falaram assim: olha, passa o tempo aqui. Eles insistiram, constrangeram Jesus a ficar. E Jesus fica. E é no momento em que, estando eles juntos, Jesus vai partir o pão
e abençoar o pão, seus olhos vão ser abertos. Eles vão reconhecer a Jesus, mas Jesus vai desaparecer da presença deles. Jesus estando com eles, estudando a Bíblia com eles, transforma a vida desses dois homens decepcionados, sem esperança, completamente magoados. O relato deles é maravilhoso. Olha o verso 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? A palavra de Deus tem o poder de arder no coração daquele que falta esperança, daquele que está sem rumo. Esses homens tinham aquele sentimento de, olha, não estava sentindo, preencher o nosso peito. Nós não sentíamos isso enquanto ele falava a respeito das Escrituras. A primeira ação que alguém que tem contato com a esperança exposta na Bíblia naturalmente vai desenvolver é esse ardor no coração, essa vontade de saber mais, a ponto de não deixar Jesus continuar, né? Falar, não, fica aqui com a gente, por favor. E esse ardor no coração, essa alegria, essa vontade, produz a segunda atitude desses dois homens. O verso 33 diz que, na mesma hora, eles se levantam e voltam para Jerusalém. Se você viu os versos anteriores, quando eles constrangem Jesus a ficar lá, onde eles estavam, você vai ver que eles vão falar, olha, já está acabando o dia, a noite está chegando. É perigoso viajar à noite. Eles mesmos deixam implícito isso quando falam para Jesus, fica aqui com a gente, é o argumento que eles usam. Mas aquele momento foi tão impactante para eles, que eles não se importam se está de noite ou não. Eles se levantam naquele momento, voltam para Jerusalém, acabaram de caminhar 10, 11 quilômetros. Eles se levantam naquele momento e caminham 10, 11 quilômetros de volta. Tudo isso para ir até Jerusalém, e encontrar reunidos os 11 apóstolos de Jesus e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E então os dois homens contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Jesus faz questão de ir até dois homens, aparentemente desconhecidos, aparentemente pouco, entre aspas, grandes, pouco importantes para o desenvolvimento do cristianismo. E quando chega até eles, o trabalho que Cristo faz é um trabalho de estudar a Bíblia com eles. E isso produz um ardor no coração deles, uma vontade de se curvar a isso. E os move a retornar todo o seu caminho, a abandonar o seu abandono, e poder assim testemunhar a respeito desse Cristo. A Bíblia ela deixa como parâmetro básico o fato de que todos nós, quando conhecemos a respeito do nosso Senhor, quando ouvimos e entendemos a respeito do que Ele fez por nós, a ação esperada no cristão é de um ardor no coração e do ímpeto e a vontade de falar desse amor, desse sacrifício, dessa entrega para outros. É por isso que o próprio Cristo, após esse episódio, ele se reúne com os seus discípulos, aparece para eles a partir do verso 36, e no verso 44 em diante, ele vai dizer o seguinte, para esses homens e mulheres. A seguir, Jesus lhe disse, Lucas 24, 44, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, e importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Novamente Cristo colocando a palavra de Deus, a Bíblia, como centro da compreensão dos seus discípulos. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia.
e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. O texto aqui de Lucas 24, esse que acabamos de ler, é o mesmo daquele clássico texto conhecido de Mateus 28. Vou ler para você, mas se você quiser não precisa abrir. O texto em que Jesus, após orientar os seus discípulos, retomar a esperança neles, chega em Mateus 28, a partir do verso 18. Aproxima-se desses homens e mulheres e fala a eles dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aquele texto de Lucas reflete a mesma mensagem registrada em Mateus 28. A ordem que Cristo dá para os seus discípulos de que eles deveriam seguir e anunciar aquela mesma sensação, aquela mesma influência que Cristo um dia fez no coração deles. Essa atitude de Cristo é algo que perdura por toda a história cristã. Não é algo que se limita apenas nesse momento. Eu e você, como discípulos de Jesus, nós somos convidados também a viver essa mesma realidade. A anunciar para aquele que deseja ouvir a respeito das boas novas do Evangelho, a respeito de um Cristo que nos ama e nos salva. Mas por vezes parece que a gente esquece isso. Por vezes parece que nós vivemos em uma rotina tão comum que essa missão de anunciar o reino de Deus é algo que pouco faz parte da nossa vida. E eu não sei se isso te incomoda, mas deveria. Se você, sendo um excelente cristão, um servo de Deus, um participante aqui da liturgia, da organização da igreja, não tem reconhecido a importância e a necessidade de participar também do Evangelho e da sua pregação, do seu anúncio, isso deveria te preocupar, meu irmão. Porque essa ordem foi deixada por Cristo por todos nós. E é uma consequência lógica comum àquele que busca e tem um contato com o Senhor. Eu te convido a abrir mais um texto, para a gente entender, talvez, como é esse processo de trabalho que nós devemos ter. Atos capítulo 1. Aqui no livro de Atos, nós temos uma continuação daquilo que Lucas estava narrando no seu evangelho, né? Aqui no livro de Atos, nós temos o discípulo apresentando agora não mais as ações do seu Senhor, né? Do seu mestre, de Jesus, mas agora registrando as ações e os atos da própria igreja de Cristo, diante daquela ordem que Jesus tinha dado, lá em Mateus 28, por exemplo, ou em Lucas 24. Ide por todo mundo, pregai o evangelho e etc. Atos capítulo 1 já vai iniciar dando essas instruções e nos ajuda um pouco a entender de forma prática como agir. A ideia é que você, que entenda que você tem um compromisso com Deus de anunciar essa boa nova, esse evangelho que um dia você recebeu. Você que entendeu isso, a ideia é que você consiga visualizar aqui de forma prática como isso acontece. Para que Deus te ajude a se mover, a agir também. A partir do capítulo 1, no verso 3 em diante, nós temos a seguinte informação que você pode ler aí comigo. A estes também, aos discípulos, né, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Nós vimos isso em Lucas 24. Com muitas provas incontestáveis. Jesus mostra as marcas de suas mãos e pés, lá em Lucas 24. Come com eles para demonstrar que ele estava vivo, havia ressuscitado, né?
aparecendo-lhes, continua o texto, durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Os discípulos que haviam passado 3 anos e meio com Jesus, agora tem mais um intensivão de 40 dias de preparo. E no verso 4 vai dizer que, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou vocês com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Esse é um ponto bem interessante desse momento, né? Jesus ele fala, olha, você já entendeu que você precisa anunciar o reino. Você precisa falar do Evangelho. Só que é impossível para alguém anunciar algo que não tem clareza dentro do seu coração. É impossível alguém anunciar algo tão lindo, maravilhoso e perfeito quanto o Evangelho, se não tiver o Espírito agindo em seu coração. E é impossível alguém que tem o Espírito de Deus agindo sobre o seu coração, que não anuncie este Evangelho. Isso fica claro quando você lê comigo versos 6 e 8. Porque continua dizendo que os que estavam reunidos perguntaram para Jesus, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus já morreu, já ressuscitou, e explicou para os discípulos no caminho de Emaús que eles estavam com expectativas equivocadas. Passou 40 dias ajudando eles a entender, e eles ainda estão fixados naquilo que não importa, naquilo que não tem a ver com o assunto aqui. Eles estão com um foco distorcido ainda. E Jesus coloca que a chave de virada ali para eles seria o seguinte, olha o verso 7. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas, ou seja, não é isso que importa para você pensar. O que importa para você pensar? Verso 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. É impossível para alguém conseguir anunciar o reino de Deus, senão pela ação do Espírito. Mas é impossível alguém que tem o Espírito Santo dentro de você, que não é uma testemunha de Jesus. Você consegue ver no verso 8 essa relação? Você vai receber o Espírito Santo, e será então minha testemunha. Não é assim, você poderá ser, você poderá trabalhar. Você vai receber o Espírito Santo e você vai ser minha testemunha. Por que é importante você entender esse ponto? Porque antes que os discípulos passassem por esse momento profundo de conversão e pudesse realmente anunciar o reino, pudesse realmente levar pessoas a conhecer o próprio Cristo, eles já haviam passado 3 anos e meio na igreja do próprio Mestre, do próprio Senhor. Eles já haviam passado 40 dias tendo um intensivão com Cristo a respeito das coisas bíblicas. Mas eles precisavam de uma ação do alto para que isso realmente pudesse vir a acontecer. E quando essa ação do alto veio, foi inevitável. Esses homens inevitavelmente se tornaram testemunhas de Cristo. Trazendo para a nossa realidade, talvez você deveria pensar o seguinte: se você não tem esse ímpeto, esse ardor no coração ainda, quando você ouve falar da morte de Cristo, do sacrifício dele por você, do amor que Deus tem por você, talvez você esteja ainda num processo muito recente do cristianismo e está caminhando nele. Mas se você já sentiu esse ardor, se você já sentiu o agir de Deus sobre você, isso vai se traduzir naturalmente como uma ação prática de anunciar a outros esse amor que um dia te constrangeu. E querido, se você não está movido a fazer isso, você deve buscar o Espírito de Deus. Porque se Ele estiver agindo em você, você automaticamente será uma testemunha de Cristo.
Agora, se você não está sendo uma testemunha de Cristo, é bem provável que o Espírito ainda não esteja agindo em você. Você precisa buscá-lo. Porque quando o Espírito de Deus age sobre esses discípulos complicados, acontece aquilo que nós temos em Atos capítulo 2. O texto que diz que ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estando eles todos reunidos em um só lugar, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Isso faz com que eles tenham poder para pregar o Evangelho, inclusive em outras línguas. Se você olhar o verso 7 e 8, vai dizer isso. Os homens atônitos, olhando e falando, olha, esses homens não são todos galileus? Como podemos estar ouvindo cada um a pregação do Evangelho em nossa língua materna? O Espírito dá a eles condições para anunciar o reino de Deus. Isso faz, inclusive, com que Pedro faça um lindo discurso, um sermão magnífico a partir do verso 14. Um sermão muito parecido com o que Jesus fazia. Porque se você ler esse texto a partir do verso 14, você vai ver que nada mais Pedro está lendo as Escrituras e aplicando elas à vinda de Cristo, levando outros a se transformar a partir do contato com o texto bíblico e a apresentação do Jesus anunciado nesse texto. Pedro, ele continua fazendo aquilo que Cristo fizera com eles, dando a nós um exemplo incrível de trabalho evangelístico. Um trabalho motivado pelo agir do Espírito em nós, que nos capacita e nos possibilita fazer algo que não é difícil. Às vezes a gente quebra a cabeça, gasta recursos incríveis, gasta uma energia tremenda para fazer um projeto mirabolante, para assim podermos alcançar as pessoas. Quando na realidade, biblicamente, o que alcança as pessoas é apresentar o Cristo morto, ressuscitado e eterno, através das Escrituras. Jesus fez isso, os apóstolos fizeram isso. E o resultado dessas ações, movidas pelo Espírito Santo, se dão a partir do verso 37, de Atos 2, onde diz que, quando esse público ouve as coisas que Pedro estava falando, o coração deles fica constrangido, fica apertado. E eles vão perguntar a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? O que eu tenho que fazer? Quando a gente apresenta Cristo, através do agir do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, as pessoas olham e falam, ok, o que eu tenho que fazer? E a resposta de Pedro é uma só. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito, ao que vai te capacitar também a anunciar o reino. Verso 40 diz que, com muitas outras palavras, Pedro deu testemunho e exortava-os. E o resultado disso, no verso 41, é que apenas naquele momento foram acrescentadas quase 3.000 pessoas à igreja de Deus. Pedro não fez um grande show, ele não fez um grande estardalhaço, ele não gastou enormes quantidades de recursos. Pedro era um pescador, um homem pouco culto, sem grande instrução, um homem grosseiro de fala, impetuoso. E esse homem, apenas por ter sido constrangido pelo agir de Deus, ter recebido o dom do Espírito Santo que nos é ofertado a todos que pedirmos, em um discurso que ele faz, movido pelo Espírito, apresentando unicamente as Escrituras e Cristo revelado nela, leva apenas naquele momento 3.000 pessoas perto de Jesus. Números importam muito pouco, mas mostram a grandiosidade do agir de Deus.
por uma ação relativamente simples, mas cheia de poder. Todos nós somos convidados a partilhar dessas mesmas experiências. Não somos apenas convidados, né? Cristo nos deu ordem disso. E é algo natural que o cristão sinta vontade de fazer. Porque se eu pude conhecer esse amor de Cristo, que mesmo me tomando como pecador, me transformou e me levou para perto dele, como eu posso não apresentar esse evangelho libertador, amoroso para outros que necessitam? Quando o Espírito age em mim, naturalmente eu me torno uma testemunha de Cristo. Quero ler um último texto com vocês e depois apresentar apenas um testemunho e encerramos. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Uma carta de Paulo. Talvez o maior missionário que esse mundo já conheceu. Um homem que levou tantas e tantas pessoas para perto de Cristo. Um homem que começou a sua história cristã como um perseguidor da igreja. Como alguém que matava cristãos, prendia cristãos. Como alguém que achava que o cristianismo deturpava a verdadeira religião. Esse Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, traz alguns comentários muito interessantes sobre o ímpeto e a vontade de anunciar o reino de Deus. A partir do verso 1 de 1 Coríntios capítulo 9, Paulo está falando de um contexto bem específico. Ele vai discutir sobre a questão da remuneração dos obreiros ou de quem trabalha diretamente na obra de Deus e exclusivamente na obra de Deus. E nesse contexto ele vai trazer alguns comentários lindíssimos, a partir do verso 14, com os quais eu encerro essa reflexão antes desse testemunho. Verso 14 diz que assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. O argumento que ele estava dizendo, Eu, porém, Paulo falando, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. Mesmo merecendo, tendo direito, Paulo escolhe não se valer dos recursos provindos do Evangelho. E aí no verso 16 ele diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então perceba que Paulo está dizendo o seguinte: mesmo que eu tivesse direito de ser mantido pelos recursos da igreja para anunciar o Evangelho como eu anuncio, eu não escolhi não fazer isso. E ele comenta, ninguém vai me tirar essa glória. Mas mesmo diante disso, ele vai falar, eu não posso me gloriar por pregar o Evangelho. É uma obrigação que tenho. E ai de mim, se não pregar o Evangelho. Essa reflexão de Paulo demonstra essa compreensão tão profunda de alguém que, ao conhecer a Cristo, quer anunciar esse reino. Quer falar a respeito do amor de Cristo. E ele comenta como ele faz, a partir do verso 19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ele vai citar alguns exemplos e conclui essa parte no verso 22, dizendo: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Mesmo que seja poucos. Fiz de tudo para com todos, para que de algum modo, todos os modos, salvar alguns. E aí ele vai dizer no verso 23, tudo faço por causa do Evangelho. O Evangelho que o apóstolo Paulo, em outras das suas cartas, diz que ele abriria a mão como abriu de qualquer coisa em prol de Cristo. Considerou tudo lixo, posses, fama, autoridade, qualquer coisa ele considerou lixo perto de Cristo.
Tudo isso faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar participante, cooperador com Ele. O convite que eu te faço hoje, caro irmão, é que você escolha, como Paulo, ser um cooperador do Evangelho, um participante do Evangelho. E, pelo amor de Deus, não confunda isso com você se tornar um diretor de departamento, um líder da igreja. É importante o serviço da igreja, mas importa muito pouco comparado à ação e à pregação do Evangelho. Todos nós somos convidados, intimados, ordenados por Cristo a fazer isso. E se você orar e buscar diante de Deus o agir do Espírito Santo e o poder para anunciar esse reino, é nesse contexto que Cristo vai dizer que tudo que você pedir a Deus em meu nome, você vai receber. O Espírito Santo vai agir em você, vai te capacitar para anunciar o reino de Deus. Se pôde capacitar um perseguidor como Paulo, extremamente instruído, se pôde capacitar um pescador pouco instruído como Pedro, explosivo, impetuoso, que traiu a Jesus, como não poderia te capacitar a anunciar o reino de Deus? Você precisa apenas buscar o Espírito Santo, pedir que Ele age em você e te possibilite anunciar, falar a respeito do seu amor. Até porque não precisa ser algo tão complexo. Você não precisa ter um recurso ilimitado, uma capacidade ilimitada. Você precisa apenas abrir a palavra de Deus com as pessoas e apresentar esse Cristo que constrange, que molda o nosso coração. Apenas isso. E será o suficiente para trazer muitas pessoas para perto de Cristo. Paulo conclui esse capítulo com um texto muito famoso, né? Verso 24. Eu o decorei ainda quando fiz minha classe de líder de desbravadores há muitos anos. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas somente um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Após falar sobre o anúncio do Evangelho a outros, ser um cooperador, um participante desse Evangelho, Paulo diz que a luta cristã não termina aí, porque ele continua se esforçando, dominando-se a si mesmo e lutando para que, enquanto ele anuncia o reino, ele continue fazendo parte desse reino.